vamos falar então sobre a Confederação Nacional da Indústria, que fez uma revisão para cima da projeção de crescimento da economia brasileira para esse ano. PIB que deve crescer, então, em torno de 2% em 2026, impulsionado pelo bom desempenho da indústria extrativa e do setor de serviços. Relatório mostra um mercado de trabalho aquecido, mas acende um alerta sobre os juros altos, o baixo nível de investimentos no país. Vamos entender, então, o que esperar da atividade econômica, os riscos de desequilíbrio entre o consumo e a produção, com Mário Sérgio Telles, diretor de Economia da CNI. Bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui. Um bom dia para você. Bom dia, Muriel. É muito bom conversar com vocês aqui. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Mário, eu queria muito entender um pouco sobre o estudo de vocês que mostra esse desempenho e essa alta do PIB para esse ano, uma projeção que vai até na contramão do que a gente tem visto, que geralmente é de uma queda, né? Olha, a CNI está revisando a projeção de crescimento do PIB para esse ano de 1,8% para 2%. 1,8% foi a projeção que nós fizemos em dezembro de 2025, tá? Essa mudança, ela se deve a 3 fatores, basicamente. Um deles, a indústria extrativa mineral nos surpreendeu. Então, nós estamos revisando a projeção de crescimento para esse segmento da indústria de 1,6% para 7,8%. A produção está crescendo muito, seja de petróleo, seja de minérios, né? Não só minério de ferro, mas outros também, na parte de mineração. E ainda tivemos essa guerra, né, no Oriente Médio, principalmente no Irã, que elevou os preços do petróleo. A gente entende que isso não vai permanecer nesse nível até o fim do ano, mas não volta aos níveis de preço do petróleo que a gente estava esperando em dezembro. Então, esse conjunto faz com que a gente aumente a projeção de forma muito significativa do setor de extrativa mineral. Outra razão é a nossa previsão para o PIB da agropecuária. O IBGE tem revisto a projeção de safra sistematicamente para cima. Existia uma previsão de uma pequena queda na safra, mas agora essa projeção de queda não existe mais. Então, nós revisamos de estabilidade, 0, né, de crescimento, para 1,1% o crescimento do PIB da agropecuária. Então, esse é um outro fator. E perceba, esses 2 fatores, Muriel, não têm ligação direta com taxa de juros, com variáveis macroeconômicas internas. Uma se deve ao crescimento da safra e outro à produção de petróleo e minério e também ao preço do petróleo. E o terceiro fator é um aumento de 1,9% para 2,1% no PIB de serviços. Um aumento pequeno, porque ali a gente tem visto um segmento do setor de serviços, que são os serviços de tecnologia e informação, que cresce sistematicamente e ainda tem aí um impulso dos gastos públicos, sejam federais, sejam de estados e municípios, que devem crescer mais esse ano do que cresceram em 2025. Então, percebam que essa revisão ela se deve a esses fatores, tá? E vamos lembrar um ponto importante. Em 2025, o PIB brasileiro cresceu 2,3%, vindo de um crescimento de 3,4% em 2024, e agora nós estamos prevendo um crescimento de 2%. Ou seja, continua um movimento de desaceleração da economia brasileira. Perfeito, muito bem lembrado. Mário, queria entender também, diante desse cenário, um outro ponto. Olhando para o estudo que vocês divulgaram, o informe conjuntural do primeiro trimestre, a gente vê que a indústria de transformação cresce só 0,3%, enquanto a extrativa está crescendo e avançando 7,8%. Por que essa diferença? Como é que vocês estão enxergando esse cenário? A indústria extrativa, né, acabei de explicar, ela tem esses fatores próprios, né, que não independem muito de taxa de juros, esse tipo de indicador interno. Agora, a indústria de transformação, não. Essa é muito impactada pela taxa de juros e por outros fatores. Nós estamos reduzindo a projeção de crescimento, né, de 0,5% apenas, que era a nossa projeção de dezembro, para 0,3%. Lembrando que, em 2025, a indústria de transformação teve uma queda no seu PIB de 0,2%.
Tá? Então, é um cenário muito ruim para a indústria de transformação. E a indústria de transformação é aquela que está mais exposta à competição internacional e é nela que acontece aqui o fenômeno que se fala muito da desindustrialização, que é a perda da participação da indústria de transformação no PIB brasileiro. Então, esse resultado é muito ruim, porque vai ter uma nova redução da participação da indústria de transformação no PIB. E por que esse resultado é ruim e por que essa redução da previsão de crescimento? Primeiro fator, taxa de juros. Taxa de juros está contendo a demanda interna fortemente e aumenta os custos financeiros das empresas, né? Então, esse é um primeiro fator. Mas, além da taxa de juros, nós temos importações que crescem de forma muito significativa, especialmente importações de bens de consumo. Para vocês terem uma ideia, esse ano, em 3 meses, as importações de bens de consumo estão crescendo mais de 20% em volume. Isso quando nós tivemos já um crescimento no ano passado de cerca de 15%. Quando a gente olha isso num período maior de tempo, de 2022 a 2025, as importações de bens de consumo cresceram 56,4%. Então, o pouco que o nosso mercado interno ainda cresce, com esse nível de taxa de juros, cada vez mais está sendo ocupado pelas importações e não pela produção da indústria brasileira. Então, esse é o segundo fator. Mas, além disso, nós temos taxa de desemprego muito baixa, falta de mão de obra, principalmente mão de obra qualificada, o que tem pressionado os salários. Os salários têm subido significativamente, o que é bom para as pessoas, mas acaba representando mais custo para as empresas e a gente perde também competitividade. Além disso, carga tributária. Tivemos vários aumentos de tributação no ano passado que vão se refletir sobre os custos da indústria em 2026. Então, todos esses fatores e mais o fator novo, né, que é essa guerra com o aumento dos custos do petróleo, né, do preço do petróleo, isso aumenta os custos da indústria com transporte e com energia. Então, esse conjunto de fatores é que torna o cenário para a indústria de transformação muito ruim, muito preocupante. Mário, pois é, eu queria até falar um pouco sobre outro fator que é importante e que tem preocupado, que é a questão dos juros. A gente tinha uma expectativa de que os juros ficassem na casa aí dos 12% nesse ano. A expectativa, pelo que a gente está vendo, por exemplo, no Boletim Focus, é de um cenário de que talvez fique um pouquinho acima dos 12%, talvez 12,5% neste ano. Como é que vocês enxergam esse cenário de talvez um ano de uma diminuição um pouquinho menor do que estava sendo previsto, muito por causa dessa instabilidade toda gerada aí pelas guerras e aí, consequentemente, pela inflação que talvez não caia tanto? Esse é o nosso cenário também. Nós estávamos com a previsão de Selic no final de 2026 em 12% ao ano. Lembrando que no momento ela está em 14,75% e finalizou 2025 em 15%. O Banco Central começou a redução lentamente. Mas com esse cenário da guerra, né, no Irã e no Oriente Médio e o preço do petróleo muito elevado, isso tem se refletido sobre preços de transporte, de energia, deve, né, de algum modo, se refletir em preço de produtos agropecuários, pela pressão em custos, né, em fertilizantes. Então, por isso, nós que em dezembro de 2025 estávamos esperando uma inflação de 4,1% para esse ano, estamos aumentando essa projeção de inflação para 4,4%. E só lembrando, nós estávamos com essa previsão de 4,1% em dezembro de 2025. Nos últimos meses, né, janeiro e fevereiro, antes do início da guerra, a projeção tanto da CNI como da média de mercado já estava abaixo de 4%, em torno de 3,8%. Então, o impacto da guerra fez com que houvesse uma revisão aí das expectativas de inflação e, por isso, nós estamos entendendo que o Banco Central não deve
reduzir tanto a taxa de juros, a taxa Selic. Então, a nossa previsão agora é para que em dezembro de 2026 a taxa Selic esteja em 12,75% ao ano e não em 12%, como nós estávamos esperando em dezembro do ano passado. Muito bem, Mário Sérgio Telles, diretor de economia da SNI, obrigada mais uma vez pela conversa e volte mais vezes para nos trazer esse cenário, como que vocês estão enxergando tudo isso. Um bom dia, bom fim de semana. Obrigado a vocês, bom dia. Obrigada.